Olá, segundo ano do ensino médio, essa é a nossa terceira aula de História. Vamos então à análise do material. Hoje a gente estuda o patriarcalismo. Como vocês estão vendo aí o título, Patriarcalismo no Brasil, a família, o açúcar e a violência da escravidão. Vamos já para os nossos objetivos e os conteúdos. Conteúdo: relações patriarcais e familiares na colonização portuguesa no Brasil, Gilberto Freire e a Casa Grande, a exceção da sociedade açucareira do Nordeste, e escravidão. Objetivos: analisar as contribuições e problematizar as críticas aos estudos de Gilberto Freire acerca da sociedade patriarcal. Compreender o processo de constituição da família patriarcal colonial e a primazia do âmbito privado na sociedade brasileira. Desnaturalizar a ideia de escravidão branda nas relações entre senhores escravizados na vida doméstica. Então vamos lá. Observe as imagens e leia as descrições nos slides a seguir e registre as suas hipóteses, né? Então, primeiro questionamento: o que pode ser inferido a partir das imagens e descrições de Jean-Baptiste Debré sobre a sociedade brasileira e o contexto do século XIX? Na sequência, em que medida as imagens representam, nas relações familiares, traços do patriarcalismo escravista? Então a gente vai ver aí duas obras do Debré. Vocês vão fazer a análise dessa imagem. Um funcionário do governo sai a passeio com a família. Então observem essa imagem. Depois vai ter o texto descritivo dessa imagem. Simples observação, né? Praticamente uma fila indiana, o homem ali na liderança dessa família. Obviamente, como a gente está estudando patriarcalismo, essa imagem retrata bem o contexto patriarcal, né? Que fique claro para vocês, numa sociedade patriarcalista, o homem ele tem o papel de poder, ele é a figura de destaque nessa sociedade. Então ele conduz essa sociedade, ok? Isso daí é o patriarcalismo. Nessa situação a gente está vendo a esfera familiar, mas a esfera pública vai tomar aí o mesmo caminho, tá? O mesmo sentido. Descrição ali abaixo: funcionário do governo saindo de casa com a família, Jean-Baptiste Debré, viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 1834-1839. Descrição referente a esta imagem. A cena aqui desenhada representa a saída a passeio de uma família de fortuna média cujo chefe é funcionário do governo. Segundo o antigo hábito ainda observado nessa classe, o chefe de família vai na frente, seguido imediatamente de seus filhos, em seguida vem a mãe, ainda grávida. Atrás dela, sua criada de quarto, escrava mulata, infinitamente mais apreciada no serviço do que uma negra. Em seguida, a ama de leite negra, a escrava da ama de leite, o negro doméstico do senhor, um jovem escravo que está aprendendo o serviço. Straumann, 2001. Descrição de Jean-Baptiste Debré em viagem pitoresca e histórica ao Brasil. O jantar no Brasil, então. Segunda obra de análise. Basicamente, um senhor de engenho, muito provavelmente, mas um homem branco, acompanhado ali da sua esposa, as crianças ao chão nuas, alimentadas como se fossem ali animaizinhos de estimação, tá? Estão sendo aqui ventilados, abanados por uma escrava, um escravo de prontidão para atender às necessidades da família, e outro aqui ao fundo na porta, pode ser uma pessoa responsável pela cozinha. Então, novamente, o jantar de Jean-Baptiste Debré, Rio de Janeiro, 1827. Viagem pitoresca ao Brasil. Então, vamos à descrição do jantar no Brasil. O jantar no Brasil, no Rio de Janeiro e em todas as outras cidades do Brasil, é costume, durante o face a face de um jantar conjugal, o marido cuidar dos negócios e a mulher se distrair com seus negrinhos que substituem a família quase extinta dos pequenos Carlin Dogs da Europa. Esses pestinhas, mimados até a idade dos 5 ou 6 anos, são em seguida entregues à tirania dos outros criados, que os domesticam a chicotadas e os formam, para compartilhar com eles os tormentos e os desgostos do serviço. Então vamos à correção. Correção: as litografias de Jean-Baptiste Debré representam as permanências do modelo patriarcal da família, dentro e fora do espaço doméstico.
Na primeira gravura, um funcionário do governo sai a passeio com a família, que retrata a sociedade urbana do Rio de Janeiro. O chefe é seguido por uma ordem de primazia, de hierarquia, dentro da organização da família, que é reproduzida no passeio. Da mesma forma, o jantar no Brasil mostra uma família à mesa, o senhor e esposa, um casal de ioios. Como eram chamados os senhores brancos nos antigos engenhos de açúcar e, no entorno, os escravizados, com destaque para a atitude da mulher em relação às crianças, que Debre descreve, tendo em vista o destino dos pequenos, não com benevolência, mas comparando ao hábito europeu de alimentar os cães durante as refeições. As imagens revelam a escravidão como relação social dominante permeada de violência em que se tratava, com ingerência e arbítrio do senhor, os escravizados como peças, bens na vida familiar. Nessa análise, deixa claro, não existe benevolência naquele alimentar as crianças, existe um trato de um proprietário com um animal de estimação. Tá? Então isso daí já é algo que revela um pouco sobre essa sociedade. Aqui uma análise em cima de Gilberto Freire, a obra Casagrande e Senzala. O patriarcalismo de Gilberto Freire na obra Casagrande e Senzala, 1933. Gilberto Freire descreve a família patriarcal do Nordeste açucareiro como a base da organização social e econômica do Brasil colonial. Os grandes latifúndios, ou seja, as grandes propriedades rurais, ditavam as regras, tendo na figura do grande proprietário de terras a centralização do poder sobre todos em seus domínios: mulheres, filhos, familiares agregados, empregados livres, escravizados, animais, a produção rural e a própria terra. Vamos avançar aqui sobre o restante do material. Engenho de Itamaracá. A gravura aqui é de Franz Post. Se observarem aqui onde eu estou clicando, né, vocês têm a imagem de uma moenda movida pelo recurso hídrico ali, né, um pequeno riacho. Então você movimenta as pás aqui e tem toda a moagem da cana a partir dessa força aí gerada pelo correr das águas. Tá? Mas isso daí não era um padrão. Alguns engenhos tinham essa possibilidade, né, de usar esse recurso hídrico. A grande maioria usava a tração animal e, no caso, a tração humana mesmo. Os escravos movimentavam esses equipamentos aqui com esforço físico. Outros olhares. Então vamos ver aqui uma nova perspectiva. Outros olhares. Gilberto Freire foi um importante intérprete da sociedade brasileira e um dos autores do pensamento social que mais se deteve na análise do patriarcado brasileiro, regime presente na formação da família e da sociedade brasileira, observado em sua obra Casagrande e Senzala. No entanto, Freire suaviza a violência que havia no mundo privado em relação à escravização doméstica, suscitando intensos debates entre historiadores em torno das ideias de democracia racial, de harmonia entre as raças. Também é necessário revisitar seu modelo de colonização ibérica no Nordeste açucareiro, que representou uma exceção à regra em nosso país. Então, novamente aquilo, né? Nessa análise reforça a visão que o Freire tem. Tá aqui, ó, é um modelo de exploração, de colonização ibérica. Ibérico, ali a gente sabe, né? Península Ibérica, Portugal, Espanha. Então, você tem uma estrutura idealizada, uma estrutura que ela passa aí para a sociedade como um padrão e não é um padrão, tá? Agora a gente vai analisar aqui aspectos que vão contra essa visão, quebram um pouco essa visão, né, e mostram, na verdade, uma outra realidade, uma outra conjuntura que não está ali na obra do Gilberto Freire. A colonização baseou-se no tripé latifúndio, monocultura e trabalho escravizado. Em termos, houve quem afirmasse que o engenho de açúcar foi o modelo da plantation, grande unidade agrícola voltada para o mercado externo, no Brasil colonial. Há um consenso na historiografia de que a economia colonial se assentava sobre a unidade escravista de grande porte voltada para exportação, porém diverge-se quanto ao seu caráter monocultor e latifundiário. A agricultura da cana era especializada, mas sem ser monocultora. A dimensão da terra é discutível e as pesquisas mais recentes têm demonstrado que o modelo de plantation não se sustenta, pois a terra não era tão extensa e seu tamanho variava de região para região.
Ok, então, tripé, latifúndio, monocultura e trabalho escravo. É a ideia de monocultura. Ela não era um padrão porque você tinha a necessidade até de variar um pouco a produção, porque você tem uma população a ser alimentada também. Então, a diversificação ali do plantio, ela era necessária para atender às demandas de alimentação dessa população aí que vive, né? Então, a ideia de um latifúndio monocultor levaria ali à fome. Tá? Então imagina, se a gente for pensar na monocultura de cana-de-açúcar, né, a gente vai negar a existência de uma pastagem reservada para a produção de alimentos, tanto ali da casa senhorial, como da própria senzala. Então você não tem sempre um latifúndio monocultor. E também tem outra questão, você tem ali propriedades de tamanho diversificados, né? Alguns engenhos, obviamente, eram colossais, gigantescos, mas isso não era para todo o Brasil. Vamos aqui para o segundo item, segunda quebra de paradigma. 2. O engenho colonial era um latifúndio com centenas de escravizados. Foi uma exceção, não a regra. Esse modelo de engenho era atípico e diz respeito unicamente ao bem-sucedido engenho de Sergipe do Conde, no recôncavo baiano, pertencente aos jesuítas e descrito por Antônio, em Cultura e Opulência do Brasil, de 1711. A grande maioria dos engenhos não possuía tanta terra nem tantos escravizados. O número médio de escravos por engenho era de 65, apenas um engenho tinha mais de 200 escravos. Havia engenhos de todos os tipos e níveis de complexidade. O mais rico era o engenho real, movido a água, que poderia produzir 4.000 pães de açúcar a partir de canas moídas de sua propriedade e as de lavradores sem engenho. Os demais engenhos eram movidos por escravizados ou animais. Ao contrário do que se imagina, os engenhos não fizeram a fortuna de seus proprietários. Davam prestígio e poder, mas nem sempre geraram riqueza material. Os senhores de engenho viviam sob o risco de falência causada por fatores climáticos adversos, chuvas ou secas prolongadas, morte de escravizados por epidemias, endividamento, ausência de lenha para as fornalhas, etc. A lucratividade da economia açucareira estava, na verdade, no comércio e não na produção do açúcar. Então, neste material, a gente tem essa questão. O engenho como latifúndio de centenas de escravizados. Então percebam, a média era de 65, a média. Tá? Haviam engenhos com mais e com menos, mas a média era 65. Um é retratado historicamente com mais de 200 escravos, que é gente demais escravizada, né? Para gerar lucro para alguém. E aqui fala também das dificuldades que se tinha, que não necessariamente você vai conseguir riqueza com engenho. Existem outras formas ali de conseguir riqueza, mas que ter o engenho também te colocava sob risco de falência e uma série de dificuldades. Aqui o terceiro item. 3. A sociedade escravista e patriarcal manteve a mulher sob total submissão. Nem tanto. Entre os historiadores há certo consenso sobre o poder dos grandes senhores na esfera pública e privada, mas divergem se o modelo de família patriarcal era geral. Acredita-se que se restringiu à elite colonial, inexistindo em outros grupos sociais, especialmente entre as camadas mais pobres. Estudos sobre a mulher no período colonial vêm demolindo o estereótipo sustentado pela historiografia tradicional da mulher enclausurada, religiosa e submissa ao domínio masculino. Se na sociedade colonial existiram mulheres submetidas ao domínio masculino, possivelmente a maioria, houve também muitas mulheres que desafiaram aquele padrão. A existência de pedidos de divórcio por parte das mulheres, fugas e outras transgressões demonstram que as mulheres nem sempre foram submissas e nem o poder masculino foi pleno e inquestionável. Existiram mulheres que administraram engenhos, vendas e tabernas. Em centros urbanos, quase 50% das moradias eram chefiadas por mulheres. Se a imagem da mulher submissa se refere às mulheres brancas da elite, as demais ganharam outro estereótipo. Negras, mestiças e indígenas foram vistas como objeto de desejo masculino e, como tal, associadas à vida desregrada e transgressora. A maioria dessas mulheres, vivendo sob forte preconceito e a discriminação, foram relegadas a ocupações marginais.
Mas muitas pretas ou pardas, livres ou libertas, enriqueceram e acumularam bens e escravos sem, contudo, ganharem prestígio social. Mesmo lutando por seus lares e filhos, elas permaneceram às margens da sociedade. Então que fique claro aqui nesse item 3 que dizer que a mulher era plenamente submissa ao homem nesta sociedade, isso daí é uma generalização. Então a gente viu aí que tem várias características de família e vários grupos de mulheres. Então, uma mulher pobre, negra, uma indígena, ela vai ter um perfil ali de vivência familiar, um perfil de sociedade em que ela vive, que é diferente desse padrão, desse estereótipo que vem aí lá do Casagrande e Senzala, que é aquela família certinha, onde você tem um homem branco, senhor de engenho, decidindo os rumos e os deveres da família, né, decidindo sobre a vida dos filhos, da esposa, dos escravos. Isso era uma família rica, né, que foi padronizada dentro daquela obra ali do Gilberto Freire e, de certa forma, virou um padrão no imaginário social. O primeiro texto aqui é referente ao padre Antônio. E, do cabedal que há de ter o senhor de um engenho real, o ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Servem ao senhor do engenho em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que tem nas fazendas e na moenda, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras de casa, ou ocupados em outras partes. Então essa é a visão do Antônio. Então o senhor do engenho é aquele cara que ele é respeitado, é um título que é cobiçado, é a figura de poder, de destaque. Vamos aqui para o texto 2. Segunda, características gerais da colonização portuguesa do Brasil, a sociedade colonial no Brasil, principalmente em Pernambuco e no recôncavo da Bahia, desenvolveu-se patriarcal e aristocraticamente à sombra das grandes plantações de açúcar, não em grupos a esmo e instáveis, em casas grandes de taipa ou de pedra e cal, não em palhoças de aventureiros. A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado, nem nenhuma companhia de comércio, é desde o século XVI o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela o rei de Portugal quase reina sem governar. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político. Então, novamente aqui, percebam que é um retrato de uma região específica de Brasil, tá? Então a gente tem uma fala referencial à região Nordeste. Não dá para generalizar como isso aí como sendo um todo do país. Então agora vamos à leitura da correção. Correção, livro clássico do século XVIII, de André João Antônio. Descreve o ideal de patriarca na figura do senhor de engenho e principalmente sua autoridade. Seu papel de mando, que se sobrepõe ao do próprio Estado, comparando-o aos fidalgos portugueses, como em um modelo feudal de relações de obediência, submissão e poder. No mesmo sentido, Gilberto Freire caracteriza a colonização ibérica, tendo no senhor de engenho a figura de um aristocrata que, por meio das relações privadas e da família, rege a sociedade açucareira, o que inclui a ideia de familismo, de patrimonialismo, em que as relações pessoais que pautam a vida pública. A estrutura de poder existente está atrelada às relações entre os chefes da elite econômica, patriarca, seus familiares, agregados, escravizados e a população livre e dependente. O engenho representava o conjunto do grande latifúndio açucareiro, que incluía a casa grande, as senzalas e lavoura, a capela e as fábricas de produção, com a mão de obra escravizada. Então, avançando para o restante do material. Dica prática. Como observamos nas imagens dos viajantes estrangeiros que retrataram os africanos escravizados no país, a visão e a intencionalidade das representações é colonial, e reproduz uma política de dominação. A historiadora e antropóloga Lilias Schwartz destaca 5 pontos para observarmos uma iconografia da escravidão. 1. A imagem que temos da escravidão é construída. 2. A história foi retratada de forma a aniquilar a individualidade dos escravos. 3. As interpretações artísticas da escravidão perpetuavam a dominação. 4.
A fotografia deixou escapar a individualidade sufocada. 5. É preciso politizar as imagens da escravidão. Então aqui, pessoal, né, nessa dica, que fique claro, né, que todas essas obras, elas vinham por encomenda. Então você tem uma delegação francesa aí com o Debré para fazer esse retrato do Brasil, para reproduzir a ideia, a ideologia, a política de dominação da época. Tá? Então por isso você tem essas obras tão harmoniosas, né, onde você tem a submissão, onde você não mostra ali o que é diferente, de repente você não retrata uma rebelião, você não retrata um quilombo, então você retrata uma estrutura social com o homem numa posição de destaque, né? Os escravos ali submissos, tá? A mulher naquela posição secundária, ok? Então você tem uma intencionalidade em tudo que é retratado ali. Aquilo é uma encomenda, ok? Então aquilo não tem uma naturalidade. Mais tarde, com a fotografia, essa coisa muda um pouco. Você, na fotografia, tem algumas coisas que não dá para ocultar. A gente vai ver um pouquinho mais disso nas dicas aqui da Lilian, né? Então a dica 1 aqui, ó, apontamento 1. A imagem que temos da escravidão ela é construída, vem no sentido do que eu expliquei agora. A história foi retratada de forma a aniquilar a individualidade dos escravos. Então, é como foi dito, você não tem ali uma obra que ela retrate uma rebelião de escravos, que retrate ali o enfrentamento de um escravo ao senhor, ali ao dominador, o enfrentamento contra a opressão. Ali no item 3, vamos avançar, ali no item 3, as interpretações artísticas da escravidão perpetuavam a dominação. Perpetuar a ideia. Então, quando você retrata daquela forma, você leva adiante, você carrega aquela ideia de escravidão, neste contexto brasileiro, muito harmoniosa, muito branda, tá? Onde basicamente você tinha a submissão do outro ali, quase que como uma aceitação, né? Uma aceitação normal. No quarto item, a fotografia deixou escapar a individualidade sufocada. Sim, quando você tem o surgimento da fotografia e os fotógrafos vão retratar determinados contextos, por mais que você tenha uma obra ali montada, você não tem, por exemplo, como ocultar a fisionomia de um escravizado, o descontentamento de um escravizado. Né? Então você coloca ali todo mundo, de repente, numa certa posição para um retrato, mas algumas sutilezas, elas, principalmente nesse momento, você não tem como ocultar, né? Fica muito explícito. Quinto item, é preciso politizar as imagens da escravidão. Por que politizar? Porque se você não analisar criticamente tudo que é retratado nestas imagens da época, como a gente viu, você tem a ideia de que a escravidão foi muito branda, né? Você não tem ali nenhuma relação de conflito, você tem a submissão praticamente posta, naturalizada, né? Não tem nenhuma exceção àquela regra, você não tem o quilombo, você não tem a rebelião, você não tem o movimento contra a escravidão, percebe? O movimento pela emancipação. Então, por isso é sim preciso politizar, preciso analisar criticamente todas essas imagens. Não aceitar, por exemplo, essa ideia que vem, né, como a gente estudou aí do Casa Grande Senzala, que retrata uma visão de um mundo, de um contexto que o Gilberto Freire descreveu, mas que era um contexto de uma região específica do país. E você leva aquilo como se fosse para o todo. O que aprendemos hoje? Analisamos as contribuições de Gilberto Freire acerca da sociedade patriarcal, assim como críticas historiográficas ao autor, enfatizando as especificidades de sua obra no contexto do Nordeste açucareiro, como exceção à regra na formação colonial brasileira. E ali também compreendemos o processo de constituição da família patriarcal colonial
e a primazia do âmbito privado na sociedade brasileira, ainda que não tenha sido um processo generalizado no Brasil. Ao contrário, desnaturalizamos a ideia de escravidão branda nas relações entre senhores e escravizados na vida doméstica, assim como analisamos fotografias e gravuras que explicitam a violência no mundo privado. Bom, pessoal, está finalizada essa aula. Encerramos aí a leitura e o estudo desse material da Secretaria Estadual de Educação sobre patriarcalismo. Em sala de aula, obviamente, vamos abordar mais detalhes sobre o assunto. Até a próxima aula, até a nossa quarta aula. Tchau, tchau.